meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Antes de começarmos, queria aqui apresentar a Plínio, desse lado aqui, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, certo? Lembrando vocês que nossas aulas, elas ficam no nosso canal do YouTube, Educa Recife. E agora também temos o quê? O aplicativo do Educa Recife. E para baixá-los em seus dispositivos móveis, vocês podem tanto entrar nas lojas dos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, como vocês também podem baixar pelo QR Code que vai aparecer na tela agora. Primeiro, vamos mostrar um QR Code para os aparelhos Android. Então, se você tem um aparelho Android, abra o seu leitor de QR Code e aponte para a tela, certo? Se você possui um iOS, então você pode também pegar o seu aparelho e apontar para o próximo QR Code que vai aparecer na tela, tá certo? Será? Vamos lá. Agora sim, o QR Code para os aparelhos iOS, tá certo? Aí vocês, mas Camille, se as aulas já estão no YouTube, qual a diferença? Eu digo, a diferença é que pelo aplicativo nós podemos ter uma interação pelo chat. Interação essa hoje que será mediada pela professora Viviane, de língua portuguesa, que está aqui para brilhantar nossa aula. Professora Viviane. Gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer a comunicação aqui, tá? Entre vocês e a professora Camille aqui no estúdio. Então, comentem aí, conversem com a gente vai falar com vocês também. Certo? Então, o que nós vamos ver hoje, vocês podem perguntar. Nós vamos continuar a conversa da última aula sobre os estereótipos e o discurso publicitário, tá? Vamos lá. O passador não quer passar. Tá desligado. Estava desligado, porque é isso, gente. A vida é assim mesmo. Vamos hoje continuar o quê? Estudando estereótipos, não é isso? Então, hora da revisão. Vamos revisar os dois conceitos base, né? O que é um anúncio publicitário? Então, é um gênero textual que promove o quê? Um produto ou uma ideia. E quando a gente fala de estereótipos, o discurso publicitário vende muito mais uma ideia. Só que ele também pode usar essa ideia que ele vende para vender produtos. Certo? Por quê? Porque é um gênero que objetiva isso, essa venda, esse convencimento. Lembram? Já o estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. Então, observem, não é algo que seja natural. Nós não nascemos, como eu posso dizer, nós não nascemos reproduzindo estereótipos ou consumindo estereótipos. É uma construção social. Né? É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. Por quê? É importante que a gente lembre ou que a gente saiba que o estereótipo, ele tem um pezinho ali no preconceito também, porque a gente pode ter o quê? Discursos preconceituosos que usam por base o estereótipo como argumento. Né? Então, você pode ter uma pessoa que diz que ela não é racista, mas não compartilha espaços com pessoas negras porque pessoas negras são violentas. Ora, é um discurso preconceituoso baseado em um estereótipo. Por isso que a gente precisa pensar, refletir e tentar desconstruir algumas ideias, porque assim, nós somos um ser social. Nós somos construídos socialmente também. Então, é impossível que nós não sejamos permeados por certos discursos. Mas, de nossa parte, a gente sempre pode fazer o quê? Mudar. A gente pode fazer o quê? Redescrever nossa própria história, nossa própria existência e nossos pensamentos. E nossas crenças, né, gente? Afinal, o ser humano é extremamente mutável. E perene, né? Eita, perene não. E imortal, né? Então, a gente tem só essa vida aqui para se desconstruir. Então, lembra que aula passada a gente falou sobre os padrões de beleza. A gente falou sobre os padrões de beleza ao longo da história, a gente passou um tempo refletindo sobre o que eram padrões de beleza, né, e por que eles são inacessíveis.
E agora eu quero propor que a gente pense nos malefícios. O que por que seguir padrões de beleza de maneira incansável pode ser prejudicial? Então, quais seriam os malefícios? Problemas de autoestima, até o desenvolvimento de distúrbios relacionados à autoimagem. Isso por quê? Porque se a gente não se reconhece no que a gente acha mais bonito, se a gente não consegue ver essa beleza na gente, a gente acaba tendo problemas de autoestima. Principalmente nesta fase complicada chamada adolescência. Que, ninguém é realmente bonito, né? Pelo menos na minha experiência pessoal aí. E 2, a gente muda muito rápido e os sentimentos são todos muito intensos. Então, é uma fase que é que a gente precisa ter muito cuidado como consumir esses discursos, tá? A gente pode ter também o desenvolvimento de transtornos alimentares, que são extremamente perigosos, gente. A gente tem também uma obsessão de se chegar a um padrão de beleza que pode colocar a sua saúde física e mental em risco. E aí eu penso, será que vale a pena viver uma vida inteira em busca de um padrão que a gente não vai alcançar nunca? E a gente não vai alcançar nunca por quê? Porque os padrões não foram feitos para serem alcançados. Eles foram feitos para vender ideias, vender produtos, certo? Bom, é por aí. E aí, um aumento no número de intervenções cirúrgicas. Intervenções essas que estão acontecendo cada vez mais cedo. E se a gente pensar, por exemplo, em um adolescente modificando seu corpo de maneira definitiva, tão cedo, é um perigo, né, gente? Claro que aí a gente vai ter casos necessários, enfim. Mas essa modificação eletiva, às vezes, é uma coisa assim que nos incomoda quando a gente é muito jovem, mas depois que a gente cresce, ou muda, ou a gente muda a nossa relação com esses defeitos também. E vamos falar um pouco dos transtornos alimentares, tá? Porque realmente é um tópico bastante sensível, né? Conforme dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, aproximadamente 70 milhões de pessoas desenvolvem algum tipo de transtorno alimentar durante a vida. As mulheres são a maioria desse índice e correspondem a cerca de 85% dos casos. Anorexia e bulimia são 2 dos transtornos de maior ocorrência. Vamos nos fixar nesses dados. Por que entre o grupo de pessoas que sofrem transtornos alimentares, mulheres são maioria? E são maioria expressiva. Por quê? Porque o padrão de beleza, ele é particularmente cruel com as mulheres. Não que não afete os homens, não estou falando isso de maneira nenhuma. Mas a cobrança de beleza em cima da mulher é algo absurdo. Por quê? Porque tem-se também o estereótipo que a beleza na mulher é um valor. E é um valor comerciável. Então, boas esposas precisam ser belas esposas, por exemplo. E assim se foi ao longo da história, né? A gente precisa lembrar que os casamentos, eles surgiram principalmente como um acordo financeiro ou político e tal. O que a gente tem de casamento por amor é uma invenção relativamente nova, jovem não, nova, de uns séculos para cá, né? Mas aí você tem esse fator beleza como uma característica exigida principalmente das mulheres, e a gente vê o reflexo nisso. Você tem jovens, muito jovens, e uma quantidade absurda de meninas que sofrem desses transtornos, como, por exemplo, anorexia, que a pessoa desenvolve uma espécie de obsessão pela perda de peso e pode utilizar diversos métodos pouco saudáveis para emagrecer, além de passar muitas horas sem se alimentar. Temos também a bulimia, em que é comum que ocorra uma ingestão excessiva de comida e, em seguida, episódios de vômito, para que você não engorde por causa dessa comida. Vocês percebem que é uma violência com o nosso próprio corpo, não é? E por quê? Para a gente atingir padrões que foram feitos para não serem atingidos. Pensem nisso. A gente tem a vigorexia, vigorexia, que é uma alteração da autoimagem. O que é isso? É você se olhar no espelho e você geralmente se ver muito maior do que você é. Isso gera uma angústia. Ou você se vê no espelho e você realmente se vê distorcido. E a gente tem a ortorexia, que é uma obsessão por alimentação saudável. Reparem, ortorexia não é você se alimentar bem, é você ser completamente obcecado. É você contar cada caloria do alface, por exemplo. É você não ter mais vida social porque você só se alimenta das suas comidas saudáveis.
Então, são comportamentos perigosos e eles são o quê? Estimulados e causados por esse padrão de beleza inacessível, certo? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais ainda sobre os estereótipos, porque eu realmente quero fazer uma aula assim que vocês realmente tirem suas dúvidas, esclareçam e tudo mais, certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar o quê? Falar no chat, viu? Por enquanto aqui a gente está sem perguntas, mas tem gente interagindo, dando bom dia, dizendo que está assistindo a aula. Tá certo? Que maravilha, gente. Então, um bom dia especial para vocês, um beijo gigante. E vamos continuar aqui nessa discussão que eu acho que é bastante importante. Então, o estereótipo, como eu já falei, é uma construção cultural. Isso quer dizer que as crenças, costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção de estereótipos. Por isso que, na maioria das vezes, ele atua de maneira inconsciente. Então, muitas vezes, a gente reproduz certos estereótipos sem nem perceber. Por quê? Porque é uma ação inconsciente. Então, estamos tão habituados com esse tipo de comportamento que muitas vezes o reproduzimos sem perceber. Quantas vezes você já achou estranho ver uma menina brincando de futebol ou um homem usando camisa rosa? Por quê? Porque são estereótipos que a gente internalizou, né? Então, alguns exemplos. Loiras burras, portugueses burros. Inclusive, esses estereótipos são muito material de textos cômicos e que a gente tem que ficar um pouco mais sensível, né? Reproduzir esse tipo de coisa agora em 2021 é um pouquinho complicado. Portugueses são burros, negros são serviçais, lugar de mulher é na cozinha, indígenas são preguiçosos e no Nordeste só tem fome seca. Eu trouxe, assim, alguns pinçadíssimos, bem pouquinhos, só para a gente ver como esses estereótipos eles permeiam a nossa cultura. Quem nunca aqui riu de uma piada de uma loira burra ou do português burro também? A gente riu disso por muitos anos, mas será que é realmente correto a gente rir de uma característica da pessoa e que, na verdade, é um estereótipo? Nem é verdade. E se fosse também não era, viu, gente? Para rir, por favor, respeitem as outras pessoas. De verdade. Esse modo de pensar traz uma carga de preconceito muito grande. Por quê? Porque a partir das inferências preconcebidas do inconsciente, determinamos o tipo de pessoa que ela é. Então, o estereótipo, ele vai meio que moldar a nossa opinião antes da gente realmente conhecer a pessoa. Veja só que perigoso você não travar o conhecimento, você se limitar porque você acha que a pessoa é alguma coisa a partir de uma característica dela. Complicado, né? Os estereótipos também ganham força nos meios de comunicação, sendo veiculados pela televisão, rádio e internet. Eles acabam circulando em nossa sociedade por meio dos discursos midiáticos e publicitários, além de restar depositado nos produtos culturais. Então, quais seriam esses produtos culturais? Livros, músicas, novelas, peças teatrais, seriados. Então, esses estereótipos, eles são largamente difundidos em diversas obras. Não sei se vocês já pararam para pesquisar, mas, por exemplo, nas novelas brasileiras, a quantidade de protagonistas negras e negros é uma porcentagem ínfima quando você compara com os protagonistas brancos. E isso é um meio de quê? De você permear, de você continuar reproduzindo alguns discursos, né? E como a gente consome esses produtos culturais, a gente acaba inconscientemente o quê? Absorvendo e reproduzindo. Como um receptáculo do imaginário cultural, a ausência de representação e o modo como isso acontece nas mídias, televisão, cinema e literatura, por exemplo, tem impacto no modo como tal imaginário é construído e como ele circula. Então, a gente não tem como controlar os estereótipos que a gente consumiu quando era criança, quando a gente foi se construindo socialmente. Mas agora, enquanto seres conscientes, a gente pode o quê? Começar a redescrever esses imaginários. A gente pode começar o quê? A tentar romper com esses padrões. E aí vamos pensar um pouquinho mais nesses estereótipos racistas, porque eu acho que é um dos mais violentos. Não que não sejam todos muito violentos, mas o estereótipo racista, ele fundamenta um discurso racista e preconceituoso que é violento, que é realmente muito prejudicial, tá? Então vamos refletir um pouquinho sobre esses estereótipos.
Associados a culturas, etnias e raças, desenvolvemos uma ideia pré-concebida sobre as pessoas e também como os lugares de onde elas vêm. Como, por exemplo, além de acreditar que a população africana passa fome, reproduzimos a ideia de que a África é um lugar consumido pela pobreza. Então, a gente tem muito essa ideia ainda reproduzida de que a África é como se fosse uma coisa só, mas é um continente. E um continente é o quê? Um conjunto de países. E cada país tem o quê? Sua própria história, sua língua, sua cultura. Então, quando a gente massifica a África como um lugar só, a gente acaba também eliminando essas diversidades. E a gente acaba limitando o nosso próprio repertório. Então, outro estereótipo comum é o do árabe terrorista ou da mulher brasileira fácil. Através dessa forma de pensar, as pessoas acabam criando uma aversão ao estrangeiro e desenvolvendo tipos de preconceito, como a xenofobia, ou o etnocentrismo, ou até mesmo o racismo, né? Então, ó, vamos pensar. Por que eu trouxe esse tópico da escravidão? Então, deixa eu dar para vocês um pouquinho de contexto antes de eu começar essa parte da aula, tá? É importante que a gente lembre que o Brasil foi colonizado. E aqui foi implantado um sistema de quê? De exploração através do trabalho escravo. Inicialmente, os indígenas, posteriormente, as pessoas negras africanas, né, que foram escravizadas. E acontece que a escravidão, ela não é algo novo. Tipo, não foram os portugueses, ingleses, franceses que inventaram isso. Não. Porém, essa prática, ela é extremamente ancestral. A gente tem, enfim, diversos relatos disso. Só que ela não tinha um caráter racial. Então, você tinha escravos por dívida, escravos por conquista, né? Os gregos romanos, egípcios praticaram largamente. Acho que praticamente todos os povos da antiguidade. Mas a novidade desse sistema escravista praticado pelos europeus do século XV foi a inserção desse caráter racial. Porque o caráter racial ele justificava a exploração das pessoas negras. Dizia-se que negros não tinham alma, portanto, poderiam ser o quê? Explorados. Só que esses discursos, eles beneficiavam quem? Os senhores de escravo, que tinham mão de obra gratuita, entre aspas, porque os negros eram comprados, mas eles revertiam os seus valores em força de trabalho. Eles eram brutalizados. Então, pós a abolição da escravatura, a gente tem o quê? Um corpo negro que não é mais um corpo escravo. Mas esse corpo negro, ele não consegue se misturar com os corpos não escravos. Então, eles acabam herdando um racismo que é muito fundamentado nesse período escravista. E aí, a gente tem o quê? A construção e a perpetuação de certos estereótipos que serviram de quê? De manutenção desse sistema e que, a posteriori, continuaram mantendo os corpos negros como corpos dissidentes, como corpos que não eram, como corpos não dominantes e imbuídos de tanto estereótipo. E é isso que acabou criando uma imagem completamente negativa que vai fundamentar diversos discursos racistas, certo? Então vamos ver. Ó, o que faz do corpo negro o herdeiro do racismo construído, alimentado e fundado no passado escravista, é justamente sua impossibilidade de mesclar-se entre aqueles que os escravizaram. Então, digamos que você tenha um escravo alforreado em 1800... Eita, gente, eu esqueci. Meu Deus. 88. 1888, é isso. Eu ia falar 1808, eu lembrei, não era 8. Aí eu fiquei... Bom, enfim. Só que você tem, por exemplo, o neto, tataraneto, não é mais escravo. Filho, neto, tataraneto, não. Mas eles herdam essa exclusão, herdam esses discursos negativos sobre si. Por quê? Porque são negros. Porque são corpos que não conseguiram se mesclar com os corpos descendentes dos senhores de escravo. A gente poderia pensar assim. Com a ajuda de um projeto de manutenção das pessoas negras nesse lugar de quê? De ausência de poder. E aí por isso que esses estereótipos eles continuam sendo perpetuados. Porque você mitiga o poder desses corpos, porque você convence uma sociedade de que esses corpos eles não merecem, esses corpos não são dignos, esses corpos não merecem direitos, não merecem respeito, não merecem atenção, que eles podem ser claramente usados, subjugados, explorados, porque são marginais, porque são pessoas são preguiçosos, tudo isso baseado em quê? Em um discurso racista que tem um fundamento muito forte no período histórico escravista, tá?
Então, ó, através do imaginário negativo perpetuado culturalmente até hoje, submete o negro à condição de um ser humano sub-humano, ainda que de forma explícita. Então, assim funcionam esses discursos, né? Porque você retira o poder desses corpos. E aí é mais interessante que eles não tenham poder, né? E, ó, Conceição Evaristo, que é alguém que eu já trouxe algumas vezes, né? Uma teórica e uma pensadora feminista literária. Ela traz a seguinte citação, ó. A ficção ainda se ancora nas imagens de um passado escravo, em que a mulher negra era considerada só como um corpo, que cumpria as funções de força de trabalho, de procriação de novos corpos para serem escravizados. E aí a ficção ainda faz isso, ela ainda usa a figura, em especial da mulher negra, nesse lugar de ou força de trabalho ou de procriação. Então, vamos ver alguns estereótipos que eu trouxe, tá? O negro mágico, que é aquele personagem que é sábio, místico, mas ele não tem uma narrativa própria. A sua função é o quê? É salvar o dia do protagonista branco. E aqui eu poderia citar uma infinidade de filmes e séries e tal. Cheio de sabedoria e espiritualidade com poderes sobrenaturais, em alguns casos, ele costuma ser de origem muito humilde, mas pouco se preocupa com a própria condição. O único objetivo da vida desse personagem é resolver os problemas do protagonista branco. A gente tem também a mãe preta, a mami, que é baseada em um estereótipo norte-americano, que seria o quê? Ela costuma ser uma escrava, ex-escrava ou uma empregada doméstica, a depender do período. E ela serve para quê? Ela ama a família branca, então ela é aquela que acolhe, que cozinha, gorda, supersticiosa e cozinheira de mão cheia. Não raro, ela atua como ama de leite e babá das crianças da família, além de realizar todos os afazeres domésticos. A própria imagética da mami, da mãe preta, ela é bastante marcada em uma destituição de atrativos físicos. Então, ela geralmente é representada como uma mulher muito gorda, muito maternal, muito simpática, em que você pensa que, bom, ela é só isso, ela é uma mãe, ela não é uma mulher, sabe? A gente tem o escravo, escrava, então, assim, esses papéis, e é por isso que eu trouxe esses estereótipos, são um exemplo dos únicos papéis permitidos, dados a pessoas negras na mídia. Então, nas novelas, você geralmente vai ver a pessoa negra ou no papel do negro mágico, ou da mãe preta, ou do escravo. Isso eu falo novelas, filmes, seriados, peças publicitárias. Então, o escravo ou a escrava, além de empregados, atores e atrizes negros, também costumam ter emprego garantido em novelas de época. No papel, é claro, de escravos. Além de ela reproduzir o estereótipo do negro em posição subalterna, o problema com esse tipo de representação é que em 99% dos casos, essas novelas nos mostram uma versão café com leite da escravidão. E esses personagens, eles servem geralmente de trampolim para os personagens brancos salvarem eles. É o que a gente pode chamar de síndrome da sinhá branca, né? Da sinhá salvadora. Então, você tem geralmente esses dois modelos representacionais coabitando, né? E a gente tem o malandro, que pode se manifestar tanto em personagens negros adultos, como crianças, normalmente de sexo masculino. Atuando por vezes como alívio cômico, esse tipo de personagem gosta de dar uma de espertinho e é a cara do jeitinho brasileiro, e não raro habitante das favelas ou da periferia. Então, quando você reproduz tanto esse discurso, é extremamente prejudicial, porque homens e meninos negros são vistos instantaneamente como malandros. Isso, além de ser prejudicial, é muito perigoso, não é? E, qual é a bronca? A bronca é que esses estereótipos, eles servem de quê? De argumento, de fundamentação. Para quê? Para diversos discursos preconceituosos, machistas, racistas, capacitistas e etc. E por isso que é tão necessário que a gente desconstrua tais discursos. É essencial, tá, gente? Então, vamos aqui ver se tem alguma coisa no chat. Oi, gente, eu tô aqui acompanhando. Eu acho que os alunos ficaram tão entretidos e tão, assim,
empenhados em prestar atenção na sua aula, que eles acabaram ficando bem discretos aqui no chat. Mas eu adorei, é muito importante a gente pensar, e eu coloquei uma provocação aqui no chat, né? Perguntei como é que a gente pode reverter esses estereótipos, né? Como é que a gente pode fazer com que essa figura negra, esse corpo negro, seja visto de forma diferente, porque a cultura negra é maior do que a escravidão, não é só isso, né? Foi um período histórico marcante, que tem aí o seu impacto, na história e reverbera até hoje. É importante conhecer e entender esse processo, mas é também importante consumir os produtos culturais que são feitos por pessoas negras, né? Fazer mais personagens, criar mais histórias, construir outros contextos para esses corpos negros também, para que eles não ocupem sempre esses mesmos lugares que já foram explorados, já foram revisitados. A gente já sabe como aconteceu. Então, consumam a cultura negra também. Escutem música, leiam livros de autoria de pessoas negras. Então, ampliem o repertório de vocês, tá certo? No chat, tá tudo tranquilinho. Ah, que ótimo. Qualquer coisa, comentem lá no YouTube, que a gente vai ver. Tá certo. Gente, então, para, né, a gente amarrar, é importante o que a professora Viviane falou, porque é o perigo da história única. É muito perigoso a gente só consumir um lado da história, né? E a gente limitar pessoas plurais, corpos plurais, existências plurais, nesses mesmos papéis. Porque aí você não explora as possibilidades da existência. Toda pessoa é única, seja ela negra ou não. Então, por que a gente acaba continuando? Por que a gente continua explorando os mesmos papéis? Por que a gente não pode ter, por exemplo, uma pessoa negra numa novela astronauta? Porque ela precisa ser sempre o malandro, a mami, sabe? Por que ele precisa ser sempre salvo? Então a gente precisa refletir isso, quanto isso não é uma característica do racismo, né, que a gente vive diariamente. Então, para casa, eu vou pedir a seguinte. Trouxe 2 tirinhas de Armandinho, então se vocês quiserem printar a tela, agora é a hora, ou tirar uma foto. Então vamos ver rapidinho. Camilo, vamos apostar a corrida até a Fé? Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Pra mim não é seguro. E aí você vê um policial, então um menino negro correndo sem propósito. É um perigo, né? Sim, claro, calma. E a nota fiscal? Sim, claro, sim, claro que são nossas. E a nota fiscal? Nota fiscal, mas quem ia carregar uma nota fiscal? Aqui, senhor. Então aqui a gente tem bem forte, né? E eu queria que vocês, a partir da leitura das tirinhas, listassem tópicos ou em um pequeno texto, se as situações apresentadas parecem familiares para vocês e se vocês conseguem reconhecer algum estereótipo. Discutiremos na próxima aula, tá? Então, para encerrar, Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. A nossa aula termina aqui. Foi um prazer discutir esse assunto com vocês. Qualquer dúvida, no chat, nos comentários do YouTube, a professora Vivi vai se despedir de vocês e a gente acaba a aula. Muito massa ficar com vocês. Espero que vocês interajam mais na próxima aula, tá certo? Um cheiro e até breve. Tchau, gente. Foi um prazer gigante. Até a próxima.